Bom dia, hoje são 18 de junho de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Este o 10º vídeo sobre o Deus de Albert Einstein. Muito bem, sempre no início de cada vídeo eu formulo a seguinte indagação: por que eu, Eustáquio de Sobral, no Ceará, estou fazendo esses vídeos sobre o Deus de Albert Einstein? Por que estou fazendo os vídeos? Qual a razão? A resposta a essa indagação é muito simples. Estou fazendo esses vídeos sobre o Deus de Albert Einstein para desmentir o que está escrito em livros religiosos, principalmente evangélicos, e no mundo da internet. O que é propagado no mundo da internet? Uma autêntica inverdade, uma mentira. E o que é propagado em livros religiosos e na internet? Que o Deus de Albert Einstein é o mesmo Deus judaico-cristão. É o Deus que está na Bíblia hebraica, é o Deus que está na Bíblia cristã. Isso aí é uma grande mentira. Só mesmo pessoas ingênuas, não dadas a leituras, para acreditar numa bobagem dessa. Muito bem, estou aqui sempre mostrando o livro recém-publicado, agora em 2016, o livro que aqui está. Einstein, Sua Vida, Seu Universo, escrito por Walter Isaacson. Muito bem, em cada vídeo estou aqui pegando trechos do livro e explicando de forma clara e incontestável que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com os deuses das religiões. Que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com o Deus judaico-cristão, presente na Bíblia hebraica e presente na Bíblia cristã. E vou aqui neste vídeo trazer mais um trecho, mostrando essa verdade. Muito bem. Para que você, internauta, entenda o trecho que vou mostrar aqui, é preciso que eu explique o contexto social desse trecho. Se eu não conseguir explicar o contexto social de um trecho qualquer, de um livro qualquer, esse texto aí ficará deturpado, fora do contexto social. É por isso que eu tenho que explicar o contexto social na época em que ocorreu o fato que você irá ler comigo. Muito bem. Vamos aqui. O Einstein, Albert Einstein, o físico alemão judeu, ele morava aí, nesse trecho, morava ainda em seu país de origem, na Alemanha. Morava em Berlim. Muito bem. E qual era a situação de Berlim, da Alemanha, na época em que esse fato ocorreu? Como era a situação social da Alemanha? A data aí é de 1920. Estamos em 1920 na Alemanha. Qual era a situação ali? Qual era a situação da Alemanha? 1920. O Einstein, Albert Einstein, estava com 42 anos de idade. Muito bem. Já famoso, né? Em 1920, o Albert Einstein já era famoso. Já havia comprovado sua teoria da relatividade geral lá em Sobral, minha terra natal no Ceará, como eu já mostrei aqui. Pois bem, o Albert Einstein já era famoso aí em 1920. Em 1920, a Alemanha estava acabada, estava arrasada, estava falida. Por quê? Por causa da perda, da derrota na Primeira Grande Guerra Mundial.
a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, não é isso? Pois bem, estamos aqui 2 anos depois de 1918, em 1920, pois a Alemanha estava arrasada. Ela foi obrigada a assinar, por exemplo, o Tratado de Versalhes, em 1919, um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha havia perdido, na Primeira Guerra Mundial, 6 milhões de cidadãos. A Alemanha, com a perda lá na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada a pagar indenizações altíssimas aos países vencedores, porque ela foi derrotada. Então ela pagou indenizações terríveis e isso levou a Alemanha à pobreza extrema, a ruínas. Pois bem, a Alemanha, com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi desmilitarizada, ou seja, ela foi proibida de trabalhar, de fabricar armamentos bélicos para a guerra. Ela foi proibida. Isso aí mais uma punição dos países vencedores sobre a Alemanha. A Alemanha estava em 1920, nessa época aí, Einstein, com 42 anos de idade, ela estava com o desemprego imenso. Não havia emprego para as pessoas. Até mesmo o Albert Einstein sofreu muito com desemprego e ele, já formado em física, já doutor em física e não encontrava emprego algum. Veja a situação deteriorável da Alemanha em 1920. A inflação absurda, tudo isso por causa da derrota dela na Primeira Guerra Mundial. E veja que depois de 1918, com o fim da Primeira Guerra, foi instituída a República de Weimar. E ela foi até 1933, quando o maluco Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha, 1933. Pois bem, de 1918 a 1933, na Alemanha, vigorava ali a República de Weimar, uma república feita para coordenar esses malefícios contra a Alemanha. Pois bem, os alemães, nessa época, a maior parte da população alemã ficou revoltada com essa República de Weimar e também ficou revoltada contra as pessoas que apoiavam essa República de Weimar. E os judeus naquela época, os judeus que tinham destaque na sociedade alemã, mesmo sendo alemães, esses judeus aí apoiavam a República de Weimar. E a população da Alemanha não apoiava por causa da miséria em que estava o país. Daí, uma das causas do ódio dos alemães nacionalistas contra os judeus. Uma das causas, os judeus apoiavam a República de Weimar. Muito bem, então esse aí, meu caro amigo, é o quadro da Alemanha em 1920. E é o quadro em que está inserido o trecho que você irá ler daqui a pouco comigo no livro. Muito bem. O Albert Einstein, alemão, judeu, como ele era judeu, ele sofria muito preconceito. E até mesmo de pessoas estudiosas, de cientistas da época, que eram alemães ferrenhos, ali com aquele ódio em relação aos judeus. E o Albert Einstein sofreu muito com isso. E vou aqui dar o exemplo, que vai se encaixar no trecho. Um nacionalista alemão chamado Paul Weyland e um físico experimental chamado, o nome dele, Ernst Jecker. Esses dois aí se reuniram
na sede da Filarmônica em Berlim, no dia 24 de agosto de 1920, eles se reuniram ali em um auditório para criticar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. E veja que a teoria de Einstein havia sido comprovada 2 anos antes, um ano antes, em 1919, em Sobral, no Ceará, minha terra natal. E esses dois caras, o Paul Whelan e o Ernest Jerker, se reuniram no auditório para criticar a teoria da relatividade geral. Mais um ataque aí contra o Albert Einstein. Pois bem, o Paul Whelan começou lá o discurso dele, o auditório lotado de alemães revoltados com a situação da Alemanha. Pois bem, após o Paul Whelan ter discursado, foi agora ali a vez do Ernest Jerker, o físico experimental, criticando a teoria da relatividade de Albert Einstein. Quando o Jerker começa a falar, quem aparece lá no auditório? O próprio Albert Einstein. E as pessoas gritaram na hora: Einstein, Einstein, Einstein. Muito bem. E o Albert Einstein, acompanhado por outros colegas cientistas, começaram a ouvir as bobagens do Ernest Jerker, físico experimental, e o Albert Einstein, durante a prolação do Ernest Jerker, o Einstein sorria muito, ironizando o que ele estava dizendo contra a teoria da relatividade geral. Pois bem, quando terminou a palestra, todos foram embora, e no dia seguinte, o Einstein fez um artigo imenso criticando as bobagens que haviam sido ditas por Paul Whelan e por Ernest Jerker. E além disso, o Einstein criticou ainda um cientista que não estava lá naquele auditório, mas que havia dado carta aberta para que o Whelan e o Jerker se referisse a ele também, porque ele criticava alguns pontos da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Então veja o quadro aí. E quem era esse cientista que deu carta branca a Whelan e ao Jerker para mencionar o nome dele contra a teoria de Albert Einstein? O físico húngaro-germânico chamado Philipp Lenard. Philipp Lenard. Esse Philipp Lenard havia ganhado o Nobel em 1905 de física. Ele era um físico também, muito inteligente, muito sábio, Philipp Lenard. Pois bem, ele ganhou o prêmio Nobel em 1905 sobre suas observações acerca do efeito fotoelétrico. Sobre esse trabalho do Lenard, Philipp Lenard, sobre o trabalho dele, o Einstein fez um apanhado, um estudo muito bonito, fez um artigo sobre o trabalho de Lenard. E ali o Albert Einstein elogiando o físico Lenard. Pois bem, e quando o Lenard, esse físico aí, nacionalista alemão, não judeu, quando ele soube que o Albert Einstein havia feito um artigo elogiando o trabalho dele, ele aí se aproximou de Einstein e se tornaram grandes amigos. E trocaram inúmeras cartas ali entre si. Pois bem, só que depois a coisa se inverteu. Ele, como era muito amigo do Einstein, se tornou um fervoroso inimigo do Einstein. E aí está o início. Ele começou a criticar alguns pontos, o Lenard começou a criticar alguns pontos da teoria da relatividade geral de Einstein. Muito bem, começou a criticar. E o Einstein não estava gostando. Pois bem, então quando o Einstein soube
que o Lenard, esse físico aí, deu carta aberta para os dois lá, Paul Whelan e o Ernest Jerger, para eles mencionarem o nome dele, do Lenard, contra a teoria da relatividade, o Einstein também, nesse artigo, criticou o Philippe Lenard. E aí, quando o Lenard soube que o Albert Einstein havia criticado aí a posição dele, o Lenard ficou revoltado, ficou com raiva do Einstein, ou do Einstein. Muito bem. E o que foi que o Einstein fez? O Lenard exigiu que o Einstein pedisse desculpas publicamente a ele. Ele ficou chateado com as críticas do Einstein e pediu que o Einstein publicamente apresentasse desculpas. O Einstein jamais fez algum pedido de desculpas a Lenard. E daí eles passaram a ser aí inimigos. O Lenard passou a ser inimigo ferrenho do Einstein, justamente por isso, aí o início. E além disso, além de ser inimigo do Einstein, esse Lenard adotou o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus. E pior ainda, esse Lenard, cientista físico, assumiu aí o caráter de nazista. Ele se transformou num nazista, perseguidor aí ideologicamente dos judeus. Veja que absurdo, né? Pois bem, então esse é o clima ferrenho do mundo aí, do texto em que você vai ler comigo. O Einstein com 42 anos de idade e atacado ali por várias pessoas apenas porque era judeu. Muito bem. Então, quando o Albert Einstein fez esse artigo criticando as bobagens de Paul Whelan e de Ernest Jerger e também as bobagens do físico Philippe Lenard, quando ele fez esse artigo, o Albert Einstein popularmente desceu o cacete nesses caras. E o que aconteceu? Os amigos, alguns amigos de Albert Einstein, ficaram felizes com esse ataque do Einstein contra essas pessoas, contra ali uma grande parte do público alemão. Muitos amigos de Einstein ficaram maravilhados com o artigo dele. Já outros amigos do Einstein, e todos cientistas, outros reprovavam o artigo do Einstein, porque, segundo eles, o Einstein não deveria se rebaixar, não deveria responder às acusações idiotas daquelas pessoas, não deveria chegar a esse nível. Não precisaria que o Einstein fizesse isso, mas o Einstein fez. E um desses amigos de Einstein, que era um físico matemático alemão, estudioso na física quântica, que queria convencer o Einstein a aceitar totalmente a física quântica, e o Einstein, com cabeça dura, não aceitava, e não aceitou até sua morte, uma grande parte ali da física quântica. Então esse físico matemático Max Born e sua esposa ficaram revoltados com Einstein, porque ele deu trela, vamos assim dizer, ele perdeu tempo em explicar para aqueles bobinhos lá, nacionalistas alemães, explicar que ele estava certo em relação à relatividade geral. Então, os amigos de Einstein, alguns deles, não gostaram da manifestação do Einstein. Para eles, o Einstein deveria ficar calado diante daquelas burrices de outras pessoas, entendeu? Pois bem, então é aí que vai entrar agora o trecho. O Einstein explica ao seu colega físico matemático alemão Max Born que ele respondeu daquela forma, ele fez o artigo com agravos àquelas pessoas, né? Porque ele faz aí uma alusão justamente agora ao Deus Javé, que é o Deus da religião aí do judaísmo, da Bíblia hebraica, e o Deus do cristianismo, né? Lá da Bíblia cristã, o Deus Javé. E ali o Albert Einstein
mostra, nesse trecho que você lerá agora, ele mostra de forma clara que a visão dele sobre deuses religiosos e sobre religião era que tudo isso é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. E o Einstein, todo mundo sabe, que conhece a vida de Einstein, sabe que ele criticava de forma sarcástica, de forma cômica, de forma fervorosa, ele criticava abertamente as religiões e sua própria religião, o judaísmo, e seus ritos e costumes, porque tudo isso, para Einstein, era fruto da superstição humana, pura fantasia, pura ilusão. E veja agora o trecho referindo-se aí, o Einstein, ao Deus da Bíblia hebraica e ao Deus da Bíblia cristã, em relação a um dos costumes que o povo, até hoje ainda religioso, comete. Veja o que ele diz, o Albert. Vamos lá ao trecho. Pois bem, veja aí, internauta, o último parágrafo. Vamos lá. Diz assim: Einstein ficou algo arrependido. Aí aqui, entre aspas, as palavras de Albert Einstein. Não sejam severos demais comigo, respondeu Osborne. E aqui continua o Einstein falando. Todo mundo precisa, de vez em quando, fazer um sacrifício no altar da burrice para agradar a divindade e a humanidade. E eu o fiz de maneira profunda com meu artigo. Fecha aspas aí. Entendeu, caro internauta, o que está dizendo aí o Albert Einstein? Muito bem, é o que eu expliquei agora. Aí ele está respondendo ao casal de amigos dele, ao casal Born, e especialmente ao cientista físico matemático alemão, muito amigo dele, o Max Born. Pois bem, o Max Born, como você vê aí ó, no finalzinho, Born, o Max Born, físico matemático alemão, não judeu, grande amigo de Albert Einstein, ele disse ao Einstein que o Einstein não deveria ter feito aquela carta, aquele artigo, melhor dizendo, criticando o Paul Celan, criticando o Ernesto Gerker e criticando o Philippe Lenard. Por quê? Porque o que eles haviam dito contra a teoria da relatividade era apenas um somatório de bobagens. Então, o Einstein não deveria ter dado resposta àqueles imbecis. É o que quer dizer aí o Max Born, o físico matemático aí alemão. E o Einstein está dizendo a ele, olha, está explicando aqui ao Max Born o porquê de ele, Einstein, ter feito aquele artigo, né, criticando aqueles caras. Por quê? Aí ele diz aí, o Einstein, ó, vou ler de novo, veja bem, ó. Ele diz, palavras de Albert Einstein, todo mundo precisa, de vez em quando, fazer um sacrifício no altar da burrice para agradar a divindade e a humanidade. Veja aí, amigo internauta, como o Albert Einstein tratava os deuses das religiões e as próprias religiões como superstições antigas. Ou seja, o Deus de Albert Einstein nada tinha a ver com Deus de religião alguma, muito menos do Deus judaico-cristão. E o Einstein, ele se referia muitas vezes à religião e à própria religião judaica, ao Deus Javé, com aqueles costumes antigos, né, ritos terríveis que estão na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã. O Einstein se referia muitas vezes de forma sarcástica, dizendo que aqueles sacrifícios que os hebreus faziam ao Deus Javé eram sacrifícios que representavam um atraso do ser humano, uma autêntica burrice. Por exemplo, é muito comum na Bíblia a gente ver sacrifícios, né? Até mesmo o cristianismo. O cristianismo é uma religião sacrificial,
fundada em um sacrifício, ou seja, fundado o cristianismo numa burrice de um povo antigo, que matava animais irracionais e matava também seres humanos para que a divindade espiritual, veja que loucura, para que a divindade espiritual ficasse muito feliz com a morte de animais que eram sangrados, de animais que eram cortados, e a divindade ficava muito feliz com isso. E o cristianismo é assim. O cristianismo é fundado no sacrifício humano, uma loucura tremenda, uma ignorância do povo antigo. E aqui o próprio Albert Einstein faz uma crítica a esse costume antigo e completamente irracional. Veja o que ele diz aí. Vamos lá. De novo, ó. Todo mundo precisa, de vez em quando, fazer um sacrifício no altar da burrice, para agradar a divindade e a humanidade. Veja aí, ó, os hebreus, isso aí a Bíblia está lotada de sacrifícios, direto, de Gênesis, né, vai até o final, a Bíblia lotada de sacrifícios. Imagine, amigo internauta, uma divindade espiritual, entre aspas, que fica maravilhada, feliz, quando alguém mata um bezerro, quando alguém mata um boi, quando alguém mata uma cabrinha, sangrando a pobre cabra, tirando ali suas carnes, jogando sangue sobre si mesmo. Isso é uma coisa altamente ridícula e burra, que aqui o próprio Albert Einstein se refere a isso. Ó. Quando ele diz, ó, fazer um sacrifício no altar da burrice para agradar a divindade e a humanidade, ele está aqui fazendo referência ao Deus da própria religião dele, a religião judaica, e ao Deus também do próprio cristianismo, a Bíblia cristã, em que a divindade ficava feliz com a morte de animais irracionais e com a morte de seres humanos. Veja aqui o atraso. É por isso que o Albert Einstein sempre criticava a religião propriamente dita e os deuses das religiões. E aqui está mais uma prova incontestável de que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com o Deus judaico-cristão. Ao contrário, o Albert Einstein fazia de forma pública críticas ferrenhas à sua própria religião, judaísmo, ao cristianismo, etc. E aqui está a prova. No mundo antigo era assim. O homem é muito ignorante e violento, bárbaro, criava deuses. E quando, por exemplo, uma chuva não vinha para ali favorecer a plantação, o homem dizia que aquilo ali era castigo do Deus e que o Deus estava com muita raiva deles porque não mandava chuva para a plantação e aí tudo se perdia. Então, para acalmar a ira desses deuses, o homem sacrificava animais irracionais e seres humanos, o que é uma loucura. E esses deuses ficavam maravilhados com um animal morto, sangrado. Veja que atraso. Pois esse Deus aí é o que está na Bíblia hebraica, é o que está na Bíblia cristã. E aqui o Albert Einstein fazia mais uma crítica acentuada, como aqui está. Ou seja, tudo isso prova que o Deus de Albert Einstein nada tem a ver com os deuses das religiões. Ao contrário, Albert Einstein dizia que religiões propriamente ditas e deuses religiosos, tudo isso, não passavam de mera superstição. Muito obrigado.